Então hoje eu vou falar sobre o que é ciência de dados, por que ultimamente ela tem sido tão falada e quais são as principais aplicações que têm sido utilizadas dentro dessa área, que tem sido de bastante relevância e importância no mundo atual. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche e esse canal aqui eu falo sobre Data Science, sobre transição de carreira. O canal está apenas começando, esse aqui é o 5º vídeo, então se vocês puderem dar uma força, se inscrever no canal para me motivar e para o canal crescer cada vez mais e o YouTube recomendar para mais gente. E também, se você puder deixar um joinha aqui, isso ajuda bastante no engajamento do vídeo. Então vamos lá. O que é ciência de dados, afinal? A gente sabe que tem muita gente falando sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial, sobre chat GPT. Isso tudo pode ser muito confuso para muita gente que nunca ouviu falar sobre o que é ciência de dados e está perdido por aí. Então esse vídeo é para você, assim, eu vou tentar deixar isso de forma bastante clara, bastante simples, para quem nunca ouviu falar e para quem está apenas começando nessa área. Então, ciência de dados é uma área multidisciplinar que vai envolver principalmente estatística, matemática e programação para gerar insights e conhecimento sobre um determinado assunto. Então, ela vai envolver desde a coleta de dados até o processamento e depois até a análise e posterior desenvolvimento de modelos matemáticos, modelos de machine learning, que é uma área que eu vou entrar daqui a pouquinho para falar um pouquinho melhor. Então, ciência de dados é uma área que visa resolver um problema, e isso é bastante importante a gente ter sempre em mente que Data Science ela existe para resolver algum problema, tá? Então, às vezes a gente esquece disso, mas é bom a gente ter sempre em mente qual o problema que a gente está querendo resolver. Utilizando para isso dados, ferramentas estatísticas, mas você pode estar me perguntando agora, né? E quanto a machine learning e aprendizado de máquina e modelos, você não falou sobre isso, né? Mas, de forma geral, como eu falei, ciência de dados ela visa resolver algum problema usando dados. A gente pode ou não usar machine learning para isso. Tem muitos casos que a gente nem vai precisar usar machine learning. Só com ferramentas estatísticas mesmo mais básicas, a gente consegue inferir uma solução para aquele determinado problema. E é aí que tem muita confusão, porque ciência de dados não é só machine learning. Ciência de dados é o que eu falei, é utilizar de dados para resolver algum determinado problema. A gente pode ou não usar machine learning para isso. Então agora, para deixar um pouco mais claro, eu vou dar alguns exemplos práticos sobre como a ciência de dados e machine learning estão sendo utilizados hoje em dia para a resolução de alguns problemas. Então o primeiro deles, que inclusive eu acho que é um dos mais legais assim, e um dos que me fizeram entrar para a área de machine learning, que é envolvendo a área de saúde. Então, dentro da ciência de dados, existem diversos segmentos que a gente pode entrar. Um deles é a divisão computacional, ou seja, a gente consegue identificar padrões em imagens. E por que isso é tão legal e tão importante? Porque a gente pode identificar padrões de, por exemplo, tumores ou outras doenças em imagens de raio-x, por exemplo. Isso é muito legal porque ele tem um potencial de gerar uma triagem muito boa para a detecção de tumores antecipadamente. Então, somente com imagens de raio-x, o modelo de machine learning, nesse caso, ele pode identificar antecipadamente alguns problemas de saúde que uma pessoa pode ter simplesmente, não tão simples assim, lógico, né? Algumas doenças que a pessoa pode ter. Eu acho isso fascinante, assim, de aplicação prática. Uma outra aplicação, que é o que talvez tenha acontecido com você nesse exato momento para você entrar nesse vídeo. Se você não conhecer meu canal e ele foi sugerido para você pelo YouTube, muito provavelmente você faz parte de um grupo que foi identificado pelo algoritmo do YouTube. Talvez esse vídeo tinha alguma coisa de relevante para levar para você. E isso tudo foi gerado por uma inteligência artificial, né, por um modelo de machine learning do próprio YouTube, que faz a segmentação do seu público e recomenda vídeos que não são aleatórios, né? Eles são específicos para cada tipo de grupo. Isso acontece tanto no YouTube quanto no Netflix, por exemplo. A Netflix ela tem um sistema de recomendação de filmes e séries, de conteúdos em geral, específicos, mas para cada indivíduo, né? Então ele segmenta todo o público e vai gerando recomendações mais assertivas para cada grupo. Então isso é uma aplicação muito interessante e muito benéfica para a empresa, né? Bom, eu já falei aqui sobre o que é ciência de dados, algumas aplicações práticas, e eu acho que interessante, alguma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu estava entrando na área, é como que ela é dividida dentro das empresas. Então uma coisa que eu vou deixar bastante clara aqui
é que vai depender muito de empresa para empresa. As empresas agora elas estão começando a ficar um pouco mais padronizadas quanto a isso, porque elas estão se maturando cada vez mais dentro dessa área de Data Science. Mas ainda tem algumas divergências, tá? Então, basicamente, assim, se a área de data está um pouquinho mais madura dentro da empresa, ela vai ter lá o seu engenheiro de dados, que ele vai ser responsável basicamente de forma muito geral, tá? Por extrair os dados, deixar eles armazenados de forma mais padronizada. Vai ter também um analista de dados, que ele vai pegar esses dados que já foram extraídos, vai ser responsável por analisar esses dados, por fazer uma análise exploratória desses dados, gerar insights a partir deles, gerar relatórios, gerar visualizações, tirar conclusões a partir dessa análise exploratória. Tudo isso um analista de dados vai fazer. Um cientista de dados também vai fazer parte desse time para também fazer análise, fazer uma análise exploratória, muitas vezes em conjunto com o analista de dados, e também gerar modelos, nesse caso, modelos de machine learning. Então, o cientista de dados vai trabalhar em conjunto com o engenheiro de dados, com o analista de dados, para também gerar insights, para fazer limpeza, padronização dos dados, vai aplicar técnicas estatísticas para tentar encontrar relações entre os dados e o seu resultado final que você quer analisar, e também por gerar modelos de machine learning para identificar padrões, tendências e relações entre as variáveis nos dados, tá? Então, uma estrutura de um time de dados basicamente vai ter esses agentes, né? Engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados. Aí depois disso vai depender de quão madura está a empresa, então pode ter também engenheiros de machine learning, pode ter o arquiteto de dados, governança e tudo mais, mas isso assim vai depender muito de empresa para empresa. Se a empresa está muito no começo, nunca teve uma área de dados, provavelmente vai ter uma pessoa lá que eles vão chamar de cientista de dados, que vai ser responsável por todo esse processo, desde a extração, até a análise e desenvolvimento de modelos, que é o que acontecia há alguns anos atrás, mas que hoje em dia já não acontece mais tanto, só em empresas que estão começando ainda tá nessa área de dados. Um outro ponto aqui importante que eu esqueci de falar sobre um cientista de dados e sobre machine learning em geral, é que geralmente a gente está tentando prever o futuro com base nos dados do passado. Então tem uma imagem que eu acho muito interessante sobre qual que é a diferença entre uma programação convencional e ciência de dados. Enquanto uma programação convencional ela vai ter como entrada uma regra, os dados, e vai te dar uma resposta, a ciência de dados ela trabalha de forma diferente. Ela vai ter como entrada dados, vai ter como entrada também respostas e vai te jogar uma regra. Então é meio estranho pensar assim, mas é mais ou menos assim que funciona. Vamos supor que uma regra, né, seja uma fórmula de física, por exemplo. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT, que a gente aprende lá no ensino médio. Essa é a nossa regra. Então, se a gente está falando de uma programação convencional, a gente vai ter essa regra como entrada, vai ter os dados, então vamos supor que eu tenha os dados lá de ΔS sobre ΔT, né? Então eu tenho o ΔS que é 100 e o ΔT é 10. Então a velocidade média vai ser 10 unidades de medida lá, porque a gente fez essa conta aqui e deu 10, vai ter isso como resposta. Na ciência de dados, como se o processo fosse o contrário, eu não tenho a regra do negócio, eu não sei a fórmula. Eu tenho muitos dados e eu tenho tanto os dados de entrada como a resposta, e a partir disso eu tento descobrir uma regra que explica todas essas entradas e todas essas respostas. É essa a diferença da ciência de dados para uma programação convencional, e para isso a gente usa muito de ferramentas estatísticas e matemáticas, e lógico, de linguagem de programação também. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, e de deixar o joinha se você gostou desse vídeo aqui. Então até a próxima. Tchau!